Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso exclusivo na nossa série de 5 módulos sobre o mito do primeiro templo de Salomão. A aula que nós estamos iniciando agora será uma aula absolutamente exclusiva, inédita, faz parte de um projeto que eu havia preparado nas minhas férias quando estava morando no Espírito Santo. Iria ser inaugurada em dezembro, mas devido a algumas dificuldades até financeiras para cobrir despesas, eu decidi então fazer ministrar esta aula com uma antecedência. Se você quiser adquirir este material, e com certeza só poderá adquirir, se você se inscrever, você vai mandar o Pix para o número que vai estar aí na descrição. Bem, lembrando, este conteúdo ficará exclusivamente reservado para membros e para aqueles que adquirirem o modo completo, que serão 5 módulos. Beleza? Então, se prepara, senta aí. Se você não comprou o módulo, ou se você não adquiriu, por certo, você vai acompanhar esta aula, porque eu fui orientado não fazê-la não listada, né, devido a algumas situações até de engajamento para o canal. Eu também considero que você assista um vídeo meu que está liberado, onde eu falo sobre os homens como divindades, porque ali eu vou explicar que o primeiro rei na íntegra do Israel não é Saul. Tá? Saul é um rei da monarquia, ele faz parte de um outro projeto. O primeiro rei, na verdade, é Elimelech. Então você vai ter ali, evidentemente, uma reforma iconoclasta com o objetivo de fortalecer uma adoração a Javé. E por quê, pessoal? Porque Javé ele vem se manifestando como um Deus guerreiro, um Deus bélico. Como o povo estava absolutamente associado a outros povos, trazendo inclusive aquilo que eles sempre aderiu como base de fé, que era o Elohim, o Baal e tudo isso, para as regiões em que o Israel agora está determinantemente decidido a dominar, uma tradição percebe que não dá para absolutamente governar com tantos deuses e com tantos líderes. Então é preciso estabelecer um líder, uma divindade monárquica, que é Javé, um outsider que vai aos poucos ganhando toda essa projeção, desde que ela configure a própria identificação do rei. Então esse Javé, tá, vai se estabelecendo como uma divindade política, uma divindade religiosa, uma divindade étnica, tá? E aos poucos, sem mesmo construção do templo, vai havendo um culto que a gente vai chamar aqui territorial e, consequentemente, um expansionismo, tá? Vai acontecendo. Por quê? Porque você tem o povo de Israel propriamente sem qualquer liderança, não há ali uma liderança, não tem rei para todo Israel. Deu para você entender? Percebeu? O Eliaquim era o El levanta, o El tomou pelas mãos, depois ele teve o nome mudado para Joaquim, quem levantou foi Javé. Mudando os nomes, né? Então você percebe que é dentro desse contexto. Então, justamente ali, a tradição judaíta, ou seja, os reformistas querem estabelecer um projeto de poder, beleza? Foi um marco na história de Israel, por trazer um desenvolvimento no que diz respeito ao culto israelita, no aspecto da organização e instituição e celebração. E aí temos que perguntar, professor, como o senhor traz uma introdução dessa, se o senhor mesmo acaba de dizer que o templo não existiu? Claro, eu estou falando de uma tradição.
Tá? Esse momento vai acontecer quando começa-se a entender que é preciso que o povo se submeta a uma única liderança e aceite exclusivamente um Deus. E é esse Deus, é o Javé. E vai perceber que essa narrativa fala de quando a arca Et Haron Brit Adonai Meir David Ritzion. Percebeu? Sião não existia. Existia Jebus. Quando falamos Sião, estamos falando nessa configuração, Hatzion. Você tem toda uma construção em que Jebus, conquistado por um Davi, que não é Jerusalém, que na verdade está sob o domínio de cultos cananitas e que, portanto, é preciso limpar isso tudo. Tem-se agora a figura de um movimento, vamos chamar assim, que vai ser responsável para manter toda essa integridade. Eu ensinei para vocês que os cananitas tinham um Deus chamado, o que, professor? Baal, El-Brit, e os babilônicos, Baal-Brit, que quer dizer Senhor da Aliança. A existência de um templo imenso, construído na época, o que poderia ter, desse sentido, tido uma interferência nesse ambiente. A casa será maior que a da primeira. Então não há de se falar que houve um primeiro templo tal como, e sim um anexo, um puxadinho. Tanto que as palavras do profeta ou do sacerdote que está ali propondo isso, vai estar com a presença de Javé. Porque diz que é ele quem vai agir, é ele que vai determinar daquilo que está em cima do que está embaixo da montanha. É por isso que o tal Jacó, que se torna no Israel, aprendendo? Você não aprende em qualquer canal, não. Ele vai pegar uma pedra após ter uma visão. O que a tradição coloca na visão dele? Alguém aí lembra? O que a tradição coloca na visão? E eis que eu vi uma escada que ligava o quê? A terra e o céu. Uma escada que ligava a terra e o céu. Ele está falando de uma escada que ligava a terra, o planeta, e o céu não. Ligava a terra, o lugar que ele estava, ao monte em que se estabelece o Senhor. De que há um criador do universo, mas esse universo não é o universo planeta, senhores. Ciro vai dizer que o universo é o território, é toda a região que ele, na verdade, está agora construindo, porque a palavra universo significa adereço. Cosmo, cosmia, cosmético. E vamos ler muita Bíblia. Textos no hebraico, vamos explicar a concepção da antiga mitologia ugarítica, que está vinculada ao deus El. Ruim, hein? Assim como o rei tem poder sobre os funcionários subordinados da mesma forma, né? É o exército de seres celestes compreendidos de forma tão significativas, tá? Que cumprem as ordens de Javé. Mas quem são os Melahim? Os Melahim são os serviçais. Então, fique assim. Professor, e como é que eu adquiro esse conteúdo, esse material? É só entrar em contato comigo. A promoção foi feita, lembrando, para apoiadores do canal do professor. Fui!